entender esse teu momento agora, apresentador lá no ICL, que é demais. Esse projeto do Eduardo é fantástico. É fantástico, a gente admira, a gente trouxe muita gente de lá. Falta só o Eduardo, praticamente. Falta. Todo mundo a gente trouxe, assim. Eu assisto e eu assim, sentia muita falta de uma mídia que tivesse uma condescendência, não é condescendência, mas assim, um lado mesmo mais específico que não fosse o lado que a gente costuma ver lado mais na grande mídia, né? um lado mais progressista. Exato. De fato e assumidamente. Isso foi feito, e é a parte que eu mais admiro, abrindo mão de toda a parte comercial. Através de um financiamento a partir de estudos e tudo mais. Uma coisa muito legal. E eu queria entender como que deu esse insight para você partir para esse lance da comunicação nesse momento da sua carreira. Legal, Rodolfo. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. É isso. Super contente de estar com vocês aqui. Cara, bom, eu fiquei 6 anos na presidência do PSOL. E antes disso, mais um tanto de tempo na Executiva Nacional, no Diretório Nacional. Eu fiquei ao todo 15 anos na direção nacional do PSOL. Eu entrei muito novinho, tinha recém saído da União Nacional de Estudantes, era dirigente estudantil, e fiquei muito tempo na direção do partido, vivendo essa vida partidária, né? E claro que nessa função você acaba tendo contato também com os veículos progressistas, dava muita entrevista para o ICL, para Fórum, por 247, Diário do Centro do Mundo, vou esquecer porque são vários, mas e também para a grande imprensa, né? Mas sempre como porta-voz do PSOL, mas eventualmente eu me aventurava um pouco como analista, né? Eu sou historiador, tenho doutorado em ciência política, sou professor da FESP hoje, da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Então eu ia me arriscando um pouco como analista, alguém que estava vivendo a política mais de dentro, mas que, portanto, não só tinha informações privilegiadas, mas era obrigado a estar toda hora produzindo reflexão sobre a realidade, né? Então eu era fonte dos jornalistas, na verdade, né? Os jornalistas me acionavam para que eu comentasse situações, para que eu falasse sobre a posição do PSOL, né? Quando acabou o meu mandato na presidência do PSOL, em outubro de 2023... para mim, primeiro foi um período de descanso, alguns meses ali que eu fiquei dando um tempo dessa exposição toda que eu tinha como dirigente do partido. Depois disso, eu montei um instituto, que é o Instituto Futuro, fui tocar outros projetos que eram muito caros para mim, que estavam um pouco de lado, uma rede internacional de lideranças emergentes da esquerda latino-americana, que eu toco, que é a Rede Futuro, esse instituto, outros projetos na área socioambiental que são muito importantes para mim, que estavam meio de lado. E no meio disso, continuei sendo chamado para o ICL para fazer aí mais comentários, entrava como comentarista de vez em quando, até que um dia o Leandro Demore, que é um dos cracaços, né, veio aqui também. Grande amigão, gremista lá de Passo Fundo, mas gente boa apesar disso, tá? E o Demore falou, cara, nós vamos começar a te chamar mais lá, porque... E pra mim, pô, puta de um privilégio, porque se você olhar hoje o ICL, são grandes jornalistas. Eu não sou jornalista, né? Eu sou um analista político. Então, você tem Heloísa Vilela, você tem o Chico Pinheiro, a Cristina Serra, o próprio Rodrigo Viana, né? Uma nova geração que tá chegando, né? A Laura, a Gabi, a Roberta, né? O Chico Sá, né? Então, você vê que, cara, são todos jornalistas, né? E tá com essa turma, não sendo jornalista, mas como analista político... primeiro, puta privilégio e legal saber que, ter a confiança desses profissionais da comunicação, de que eu não atrapalho muito e ainda posso contribuir com uma outra opinião. Tá sendo muito legal, Cara, e aí assim, eu queria já partir para uma conversa mais de entender esse momento que a gente tá vivendo no Brasil e no mundo como um todo, porque a gente fala que a gente precisa olhar para o passado para não repetir o futuro, né? E... como eu falei na apresentação, você participou ativamente ali da campanha do Boulos em 18, depois no segundo turno a campanha do Haddad, que deu a vitória à extrema-direita, ao bolsonarismo naquele momento. O que você acha que fez, olhando... Porque naquela época a gente tinha um monte de respostas, era o antipetismo, era... o descontentamento com a questão econômica, era a própria prisão do Lula. Mas hoje, em 2025, o que você atribui à vitória do bolsonarismo em 2018? Cara, eu acho que todas essas explicações têm algo de verdade, tá? Porque não tem uma explicação só.
Pois é, a gente pode dizer que se o presidente Lula não tivesse preso em 18, o Bolsonaro não venceria. A gente fala isso, mas é impossível saber. A gente pode dizer que se não tivesse tido golpe contra a Dilma, o Bolsonaro não venceria. Mas a verdade é que é impossível saber. Olhando em termos de tendências daquele momento, tendo ou não vivido aquilo, né, porque eu estava muito dentro, mas mesmo quem acompanhou de fora, sabia que havia um problema com a economia, né, que começou a haver uma disputa de para onde que ia o dinheiro do orçamento público, porque os impactos da crise econômica de 2008 só chegaram no Brasil depois de 2013, inclusive. 2013, quando tem aquelas revoltas populares, aquelas mobilizações populares, o Brasil ainda estava muito bem em termos de emprego, inflação, investimento público. Os números começam a piorar em 2014. E apesar disso, apesar de ter bons indicadores econômicos, mais ou menos como agora, que os indicadores econômicos são bons, havia um certo mal-estar. E esse mal-estar tinha a ver um pouco com o mundo da política, que estava meio de costas para as reclamações populares, tinha a ver com a ascensão de um setor uma nova classe média que estava querendo mais, e o governo não conseguia olhar para esse setor que queria mais. O André Singer fala isso, né, que é um cientista político, um cara muito foda, foi inclusive porta-voz da presidência da República no primeiro governo Lula. Hoje essa figura do porta-voz nem existe mais, né? Não. Mas ele foi porta-voz, um cara espetacular, professor da USP, e que tem vários livros sobre o lulismo. E ele aponta um pouco isso, né, que o lulismo promoveu um processo de inclusão social e de acesso a bens e direitos que antes eram privados de frações mais pobres da sociedade, mas depois que essa turma foi incluída, eles queriam mais. Eles queriam, depois que tinha a casa, o carro, a geladeira, eu queria viajar, queria ter o celular de última geração, queria... Consumir mais. Queria consumir, e manter isso é difícil. Para manter isso, cara, uma sociedade de consumo aquecida, você precisa controlar a inflação, você precisa manter vários setores da economia aquecidos, o que não é simples, porque isso quer dizer que você tem que ter uma economia forte no sistema de trocas internacionais, não só internamente. Tem uma série de fatores que não vêm ao caso. Então, eu acho que é uma soma de fatores mesmo, Rodolfo, porque a gente teve no país uma dificuldade econômica, a resposta que a Dilma deu no primeiro momento eu acho que não foi adequada, que foi um ajuste fiscal. Lembra que ela colocou um banqueiro do Bradesco chamado Joaquim Levy para ser ministro da Fazenda? Claro. Depois assumiu a presidência do Banco Central do governo golpista do Temer. Sim. O que o Levy falou? Não, tem que fazer ajuste fiscal, tem que cortar investimentos. E isso retraiu a economia. E ao retrair a economia, também impactou a popularidade do governo. Em paralelo, tinha a Lava Jato com um projeto claro de criminalização da política, de associar a corrupção à esquerda. Então, eu acho que foi uma soma de fatores que acabou, de alguma forma, corroendo aquele equilíbrio frágil que existia desde 94, que era a polarização PT-PSDB, centro-esquerda versus Isso que eu quero saber, por que extrema-direita? Por que aconteceu com a direita sóbria, com a direita... Moderada, né? E uma direita até, às vezes, que... Bom, eu não sou de direita, não consigo concordar com os caras, mas que a gente entende, vê uma seriedade ali. Claro. Entendeu? De muitas pessoas intelectuais ali de direita que foram pessoas importantes para o Brasil. O que aconteceu com esses caras? Por que o bolsonarismo? Por que essa galera translocada? E aí, você tendo participado ativamente dessas campanhas, o que vocês sofreram na prática, em termos dos avanços tecnológicos, que permitiu e possibilitou para que um cara que era, anos atrás, achincalhado em programas de televisão, se tornasse uma figura tão popular até hoje como ele é? Qual foi a brecha? Cara, teve brecha? Teve brecha. Não, olha só, primeiro, a extrema-direita sempre ganha força em momentos de crise. Quando há estabilidade econômica, estabilidade política, a extrema-direita não se cria, gente. A gente olha hoje no mundo todo, desde os primeiros projetos de extrema-direita, Mussolini, Hitler, esses caras ganharam força quando tinha crise. Quando a coisa está tudo bem, as pessoas estão bem, estão felizes, não tem espaço para a extrema-direita. Então, eles são abutres que ganham nesse contexto de instabilidade. Bolsonaro é isso, o Brasil estava muito instável, né? Impeachment contra uma presidenta, crise econômica, recessão, um governo que terminou com 3% de popularidade, que foi o governo Temer. Não é impossível que... Então, tinha... E o candidato em primeiro lugar nas pesquisas preso. Você quer mais crise do que isso? Uma baita crise política. Eu me lembro na época de muita gente justificar o voto no Bolsonaro como um voto meio que de protesto. Eu quero mudar tudo que tá aí. Exatamente. Lembra que ele falava? Tem que mudar tudo que tá aí. Então, assim, tinha uma coisa que era esse meio antipolítica mesmo, meio antissistema, anti-establishment. Isso aconteceu em muitos lugares do mundo.
O Trump também, na sua primeira eleição, foi um pouco isso. A gente teve outros casos parecidos. Então, eu acho que a brecha foi aí. A brecha é uma crise do sistema político que deu margem para isso. Agora, isso não teria acontecido se outros atores tivessem agido. Todo mundo sabia os crimes que o Bolsonaro tinha cometido, racismo, machismo, vários absurdos, né? Homofobia, caixa 2, rachadinha, e ninguém agiu. Ninguém agiu. Eu sempre costumo dizer que agora a gente fala do STF, que está cumprindo um papel importante para defender a democracia, mas o STF ficou calado bastante tempo até que ele fosse o alvo do gabinete do ódio. Eu sempre conto um caso, Felipe Rodolfo, que é o seguinte: logo no começo do governo Bolsonaro, a Carla Zambelli, a foragida Carla Zambelli, ela faz uma postagem associando o PSOL à pedofilia. Pô, cara, isso é muito grave. Minha filha hoje está com 16 anos, na época tinha 9. Pô, sou pai de menina. Falar que todo militante do PSOL é pedófilo. Caralho. Cara, isso era muito pesado. Cara, podia passar um maluco na rua e me dar uma facada, um tiro, me agredir, entende? Mas, é porque a Carla Zambelli sempre teve muitos seguidores e, cara, muito, e muita gente que compactua com isso. Cara, eu entrei com uma ação, era presidente do PSOL, eu entrei com uma ação no Supremo porque eu só podia processar ela no Supremo, porque ela era deputada federal. Caiu na mão do ministro Celso de Mello. Eu gosto de falar pra gente saber quem é quem também. São os personagens, né? Celso de Mello arquivou e falou que era improcedente porque ela estava protegida pela imunidade parlamentar. O Supremo disse que uma deputada podia acusar um partido de associação com a pedofilia, que velho. Isso, cara. Então, assim, aí vale tudo. e eu lembro isso pra gente também não criar uma ilusão de que, pô, agora o Supremo é de esquerda. Não, calma lá. O Supremo foi atacado, reagiu. Importante essa reação, não quero dizer que não. Claro. Mas o mesmo Supremo que reagiu foi o Supremo que mudou a interpretação sobre a prisão em segunda instância para prender o Lula. Casualmente, com casuísmo. Ou seja, mudou a interpretação, prendeu o Lula, depois desfez essa interpretação, entende? Quer dizer, não dá. Justiça é essa, né? Que se molda a narrativa. E aí quando a gente olha... Que isso, cara? E aí quando a gente olha essas posturas do STF, com todo respeito, dá pra, em algum lugar também, a gente entender essa pouquíssima ou quase nada popularidade que tem o STF, né? Porque assim, nesse momento, a esquerda não... Embora tenha várias razões para criticar, o STF costuma ser mais o alvo da extrema-direita, por todas as ações mais recentes. Mas quando a gente olha historicamente, assim, pesos e medidas, decisões aqui e ali, a própria decisão ali na época do Gilmar Mendes de proibir o Lula de virar ministro da Casa Civil enquanto a Dilma era presidente por conta de uma interceptação ilegal feita por um juiz de primeira instância que soltou isso em canal de televisão do Jornal Nacional de maneira absolutamente criminosa, e a partir disso ele pegar e proibir que o Lula tivesse naquele momento o seu foro privilegiado ali e tudo mais. Tudo isso, valeu pra Carla Zambelli, mas não valeu pro Lula. Tudo isso são decisões que você olha e você fala assim, cara, qual a credibilidade desse órgão, dessa instituição? Não, eu assim, acho que é muito importante o que está sendo feito, é uma correção. Porque, veja só, o Supremo validou a reforma trabalhista, o Supremo validou a lei das terceirizações, o Supremo validou a reforma da Previdência, o Supremo validou o impeachment da Dilma, né, que não tinha crime de responsabilidade nenhum. Então, o Supremo validou esse processo que trouxe o Bolsonaro. E houve depois um ajuste de rota. Os caras olharam para o que estava acontecendo e disseram, pô, próxima vítima vamos ser nós. Quando começou o gabinete do ódio a atacar os ministros do Supremo, quando o Alexandre de Moraes foi agredido num aeroporto em Roma, aí esses caras perceberam que a próxima vítima não era só mais a esquerda, que era a própria democracia que estava em jogo e as próprias instituições. E reagiram. E eu acho ótimo que tenham reagido. Mas aí você está me dizendo que a decisão deles não é justiça, é política. É política. É de acordo com a narrativa do irmão, momento. Aí, desculpa. Que democracia é essa? Você tem três poderes e a parte que é judiciária toma decisões com bases políticas e não com base nos fatos? E são indicações. Que país é esse? E são indicações políticas, né? Se você olhar hoje a formação do Supremo, você tem o ex-advogado de um, o ex-ministro do outro. Isso é impressionante. Só de ex-ministros ali tem vários, entendeu? Então, mas eu acho que o papel que o STF está cumprindo agora é importante, é uma correção de rota. O STF está mais perto da Constituição do que jamais teve nos últimos anos, isso é muito importante, mas mostra também que defender a Constituição, defender a democracia não é algo que a gente pode outorgar a um poder ou a uma instituição. É isso. Todo mundo tem que estar vigilante, todo mundo tem que estar de olho.